Juntamente com pessoas da Associação Bipolar que pensam da mesma forma, publicamos o primeiro livro na Rússia sobre pessoas com transtorno bipolar. Nele, 12 heróis compartilham seus conhecimentos sobre como ser forte em sua doença. O livro também inclui o mínimo necessário de informações sobre o transtorno bipolar, orientações de psiquiatras, recursos úteis e contatos de serviços de apoio psicológico. Mais de 2 milhões de pessoas. Esse é o número de pessoas com transtorno afetivo bipolar na Rússia, de acordo com as estatísticas mundiais. No entanto, sabe-se muito pouco sobre isso nos países da antiga União Soviética. Não há manuais de autoajuda populares no Ocidente, nem grupos de apoio em todas as cidades, nem celebridades que falem sobre sua luta contra a doença em programas populares. Os bipolares passam anos sem perceber o que está acontecendo com eles e, em vez de buscar tratamento, culpam-se pelos fracassos. Se ao menos eu tivesse sabido disso antes. É uma frase que já ouvi de muitas pessoas. Tentei preencher esta lacuna e produzi um livro que mostra que viver com uma doença mental pode ser uma vida próspera e produtiva. Mas é preciso assumir a responsabilidade por isso, tomar a medicação regularmente, levar um estilo de vida saudável e seguir muitas regras que as outras pessoas nem percebem. Os personagens deste livro são pessoas comuns que passaram por uma experiência extraordinária. Eles contam histórias muito pessoais, como perceberam que estavam doentes, como foram capazes de aceitar esse conhecimento e seguir em frente com suas vidas. Vamos dar-lhes a palavra. Sobre a depressão. Para muitas pessoas, o aspecto mais difícil da doença é a depressão. Ela pode durar meses, tirando toda a energia, a força de vontade e a capacidade de pensar com clareza. Não era tédio ou mesmo tristeza. Era mais como uma dor. Uma dor insuportável, persistente e fisicamente palpável no plexo solar. Era como se o mundo inteiro tivesse desmoronado de uma só vez e uma laje de concreto tivesse caído em cima de você. Eu via a minha vida inteira em preto. Escrevia poemas sombrios, desenhava monstros. Tentei expressar da melhor forma possível o que estava acontecendo em meu interior. E lá dentro era um inferno, diz a psicóloga Svetlana. A depressão é insidiosa, pois altera o sistema de coordenadas. Sua consciência muda e, se você não percebeu a tempo que está doente, você aceita tudo o que o cérebro doente diz pelo valor de face. Você é insignificante. Seu mundo é insignificante, tudo perde o sentido e você gradualmente começa a ter pensamentos suicidas, diz a artista Ásia. Mas é possível sobreviver à depressão, com a ajuda de medicamentos, apoio de entes queridos e conscientização. As primeiras depressões queimaram tudo dentro de mim e eu tive que procurar algum significado novamente. Agora sei que, assim que a depressão passar, vou me interessar exatamente pelas mesmas coisas que me interessavam antes dela. Amo meu trabalho. Amo a beleza, amo desenhar, fazer joias, costurar, gosto de inventar algo e dar vida a isso, conclui Ásia. Sobre a mania. Muitas pessoas nem mesmo reclamam da mania no início. Afinal de contas, é tão bom irradiar energia e charme, ser o centro das atenções e gerar ideias brilhantes. Muitas pessoas levam anos para reconhecer que a mania tem mais do que apenas um lado positivo. Agora percebo que, durante o período de mania, fiz um grande número de coisas estúpidas. Estando em uma espécie de fuga, iniciei um grande número de projetos e negócios, usando os serviços de diferentes pessoas. Como descobri mais tarde, a maioria desses colegas eram vigaristas e sugaram uma enorme quantidade de dinheiro de mim. Como resultado, fiquei devendo cerca de 4 milhões de rublos. O arquiteto de time Mikhail compartilha sua triste experiência. Não se pode negociar com o diabo. Não se pode ficar maníaco por um tempo, criar uma obra-prima e parar por vontade própria. A mania é tomar o poder emprestado, e depois não há nada para devolver, você tem que pagar com depressão. Admite o programador Vladimir. Sobre o tratamento e a responsabilidade pessoal. Um grande número de pessoas com transtorno bipolar não toma medicação. Algumas têm medo até de admitir para si mesmas que estão doentes. Algumas não estão dispostas a suportar os efeitos colaterais, e eles podem ser realmente difíceis. A medicação mudou toda a minha personalidade. Eu me tornei diferente de mim mesmo, calmo, sem graça, como uma pessoa diferente. Meu humor realmente se estabilizou, mas isso significa que ele se tornou limitado. A gama normal de emoções se reduziu, não consigo mais me sentir muito triste ou muito feliz. Estou sem emoções. As emoções se tornaram tão escassas que, muitas vezes, tenho de interpretá-las para me comunicar normalmente, diz Mikhail. Mas a maioria das pessoas simplesmente não percebe que os comprimidos podem ajudar. Enquanto isso,
Quando o curso da doença é grave, somente a medicação torna possível levar uma vida normal. Cada um dos heróis do livro chegou a essa conclusão, mas o caminho para esse conhecimento foi longo e doloroso. Foi assim que minha esposa e eu ouvimos pela primeira vez o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e recebemos uma receita de normotiméticos. Depois disso, de alguma forma, os escândalos, os problemas de relacionamento, as disputas de poder e o compartilhamento de espaço pararam por si mesmos. Eugene compartilha sua experiência. Mikhail, finalmente, percebi que ninguém me salvaria, a não ser eu mesmo, e tomei o tratamento em minhas próprias mãos. Cheguei à conclusão de que, para ser saudável, você precisa ler, pensar e pesquisar muito por conta própria. Acabei encontrando um bom psiquiatra que me tirou da depressão em 5 meses. E isso é muito rápido. Ponto sobre o estigma em nossa sociedade. As pessoas estão acostumadas a temer e evitar a psiquiatria. Poucas pessoas na faixa dos 20 e 30 anos, a idade típica de início do transtorno bipolar, são capazes de se reconhecer como gravemente doentes. Mas esses medos as impedem de buscar ajuda qualificada quando realmente precisam. Nunca me ocorreu ir ao médico. Parecia-me que eles não ajudariam, mas me criticariam e me avergonhariam, dizendo que eu estava fingindo ser tão jovem e saudável, e que estava me tornando fraco e infeliz. Lembra, Denise, você nunca sabe o que esperar das pessoas. É um tabu social tão grande. Acho que como a prisão, a prostituição, a violência ou o suicídio pode aparecer na TV, de alguns conhecidos distantes, mas nunca de você mesmo ou do seu melhor amigo, diz Ásia. Gostaria de acreditar que, graças à educação, a atitude em relação às doenças da alma se tornará tão calma e cotidiana quanto a das doenças de corpo, como diabetes ou asma. Sobre o amor, a doença não impediu nossos heróis de encontrar o amor e formar uma família. Mas os relacionamentos com um parceiro bipolar têm suas próprias armadilhas. Esse é o perigo de namorar durante a mania, especialmente o namoro romântico. Você conhece o Gray, que navega em sua direção em velas escarlates, e então as velas são levadas por um vento frio. Você percebe que todas essas velas, romance, a paixão ardente não são a norma. Mas você fica viciado neles como uma droga. Nastya relembra o início de seu romance. Sobre assistência mútua foi inspirada pelo desejo de muitas pessoas bipolares de ajudar os outros, de fazer boas ações. Essas são pessoas que têm algo a oferecer ao mundo e merecem não apenas simpatia e compreensão, mas também admiração. Os heróis do livro criam grupos de apoio e comunidades para pessoas com transtornos mentais. Engajam-se em educação e caridade. Na Rússia, as pessoas não entendem muito bem o que é uma doença mental. Nem a minha família, nem em todo o meu círculo social, ninguém conseguia me entender e me apoiar. A principal fonte de informações eram os sites americanos. Um dia, vi contatos de grupos de apoio lá. Decidi procurar algo semelhante na Rússia, mas não encontrei nenhum. E, na primavera de 2016, decidi organizar um grupo de apoio, diz a contadora Ania. Svetlana, uma psicóloga, chegou à conclusão de que ajudar os outros também é uma forma de encontrar seu próprio equilíbrio. Comecei a trabalhar com pessoas com deficiências mentais, aquelas que são frequentemente rejeitadas pela sociedade, aquelas que acham doloroso, difícil viver. Sei que elas também precisam que acreditem nelas. Acreditar nelas da mesma forma que alguém já acreditou em mim. Minha doença me ajuda em meu trabalho, me ajuda a sentir sutilmente, a sentir o valor de cada pequeno passo no caminho para um grande objetivo. E também acho que o meu trabalho me salva da loucura e do desespero, das patas invisíveis da depressão que estão prontas para me agarrar. Assim que me esqueço do significado, do motivo pelo qual acordo todas as manhãs, do fato de que alguém precisa de mim, do fato de que hoje posso tornar este mundo um pouco melhor.